Olá, tudo bem? Para quem e por que foi o batismo de João? Parte 2. Vamos dar continuidade ao nosso entendimento. Para quem e por que foi o batismo de João? Por que João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão? Que era um batismo de arrependimento. Assim está em Marcos 1,4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E nós falamos no outro vídeo o que eram pecados. Por que preciso me batizar para ser liberto de pecado? Se Jesus já fez isso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 6, assim está escrito: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Veja, eles naqueles dias, João estava falando que Jesus, pelo sangue, pelo sacrifício da cruz, havia libertado eles naqueles dias. Você imagina então nós que nascemos depois do juízo, vindo no ano 70, que foi estabelecida a justiça eterna, o evangelho eterno, e que o próprio Deus está em nosso espírito. Se eles foram libertados, foram livres dos pecados que eram as transgressões das leis de Moisés, 1 João 3,4. Imagine então quem nasceu depois do ano 70. Que pecado pode haver? Como pode dizer que uma criança, quando nasce, já nasce pecadora? Que conversa é essa? Que história é essa? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Qual é mais precioso? Qual é mais poderoso? O que João disse? Eu batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo foi o juízo do ano 70, na primeira era cristã. E por que então que a religião diz que para uma pessoa ser salva, para ela ir para o céu, ela tem que tomar banho na piscina, porque se ela não for batizada, não será salva? Porque ela tira lá do final de Mateus, de Marcos, que foi até acrescentado o versículo do versículo Marcos 16, do versículo 9 em diante, foi até acrescentada, foi colocada a mais na Bíblia, porque os que não forem batizados não serão salvos. E o ladrão da cruz foi batizado com que água? Em que rio ele foi batizado? Em que santa ceia que ele participou? Que pão e suco que aquele abençoado tomou? Jesus disse: ainda hoje te digo que estará comigo no paraíso. Como que pode acreditar na religião, acreditar no que eles dizem? Que a pessoa só é purificada se tomar um banho numa piscina cheia de cloro, cheia de bactérias, cheia de sujeira? No capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8 e 9, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue dele, ele comprou os que são dele, os filhos eleitos, foram comprados com o sangue de Cristo. Pode haver pecado em alguém comprado pelo próprio Deus? Ah, mas eu ainda fumo. Você está praticando uma obra da carne. Ah, mas eu ainda tomo um golinho de cachaça. Você está praticando uma obra da carne. Abandona isso, larga isso. Que isso aí pode... O que você planta, o que a carne planta, a carne colhe. Amanhã depois pode vir um efizema pulmonar, um câncer, uma doença aí, uma cirrose. Larga isso. Mas não é isso, não é sobre isso que ocorreu aquele batismo nas águas, que era a lei da purificação. Jesus, como cordeiro, ele deveria ser lavado, porque o cordeiro, pela lei de Moisés, tinha que ser de 1 ano, macho, sem defeito, e até as suas entranhas deveriam ser lavadas.
Por isso que Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, foi lavado. Se Jesus nos comprou com o seu sangue, como posso ser pecador? Veja também 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Olha, a pessoa, ela se acha tanta coisa que ela nem dela mesma ela é. Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados. Olha o que Paulo disse aos Coríntios. Vocês foram comprados com precioso sangue, com aquele sacrifício, com aquela libação, com aquele escândalo daquela cruz. Vocês foram comprados pelo sofrimento do santo, do Deus, que estava revestido de um judeu, que veio para cumprir as leis de Moisés. Vocês foram comprados com aquele sangue. E a religião fica por aí, falando que as pessoas são pecadoras, que as pessoas são isso, que as pessoas são aquilo. E se não vir para minha igreja vai para o inferno, e se não comer o pão e beber suco, vocês não têm comunhão com Deus. A comunhão com Deus foi o sangue. Foi o que Deus comprou as pessoas com aquele precioso sangue. Ali sim, os que são filhos eleitos eternamente. Estão tendo experiências carnais nessa terra. Mas na verdade, a pátria dos espíritos eleitos, dos sacerdotes real de Deus, é espiritual, não é nesse mundo, não é carnal. Se ainda existe pecados, então a morte de Jesus foi em vão. E o diabo, que era a lei de Moisés, ainda está em vigor. Veja, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quem que matava no antigo pacto? Quem que escravizava? Quem que aprisionava? Eram as leis de Moisés, era o aguilhão. A força do pecado era a lei. Este era o diabo, era quem acusava. Veja, não está aqui no estudo, mas eu vou lá. João, livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. E o que significa diabo? Acusador. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, escreveu no Códice Sinaítico, está assim o diabo. Mas o diabo era, no dialeto de judeus, dos israelitas, para uma pessoa que acusava, que traía, era um diabo. Era um nome ali, era um adjetivo. Você é mentiroso, você que acusa, você é um diabo, pronto. E a teologia, Constantino colocou isso no catolicismo, no templo católico, e os evangélicos, os protestantes foi lá, que são filhotes do catolicismo, foi lá e pegaram isso e vem há séculos dizendo que esse diabo é um ser de chifre, de cauda vermelho, que sai fogo pela venta, que tem um tridente na mão. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, as leis de Moisés. Na morte dele, ele destruiu, ele derrotou. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então quem que matava? Não eram as leis de Moisés? Quem escravizava? Não eram as leis de Moisés? Quem oprimia? Quem prendia? Quem aprisionava? Não eram 613 itens da lei de Moisés? Pronto. Então se ainda há pecado no mundo, se o diabo ainda que a religião diz que é um ser está por aí, então falhou. Isso daqui é um escrito mentiroso. A religião quer dizer que esse versículo 14 de Hebreus 2, 14 aqui, é uma mentira, é um engano. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, pelo sacrifício da cruz, derrotasse, destruísse, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Eu estou convicto que esse versículo é uma verdade. Eu e os pregadores da graça e os que creem na escatologia consumada também acreditam nisso aqui. Que na morte dele, ele destruiu os pecados. Ele tirou, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
O batismo de João foi para isso, para os israelitas, para os que receberam as leis de Moisés. O batismo de arrependimento, o batismo de João não foi para o povo gentil. O batismo no Rio Jordão não foi para o povo gentil. Neste vídeo não, mas eu estou fazendo uma série de 1, 2, 3, 4 partes sobre o batismo. Eu vou falar mais à frente para quem foi o batismo de João. Amém? Então eu vou encerrando por aqui. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, fortaleça o canal dando um like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.